conversa a partir dos estúdios da SIC em Coimbra. Joaquim Sande Silva é engenheiro, especialista em Ecologia do Fogo, professor da Escola Superior Agrária de Coimbra, integrou de resto a comissão que analisou Pedrógão Grande. Muito boa tarde. Se falarmos da tipologia destes incêndios, estamos a falar de um fogo com uma natureza diferente daquele que tivemos em Portugal no ano passado? O Carlos fez uma analogia correta, não é? Este incêndio, se calhar, é mais parecido com o incêndio do Funchal de 2016 do que com os incêndios de Pedrógão ou de 15 de outubro. Eu, em relação a 15 de outubro, encontro aqui alguma analogia, também na medida em que nós, um pouco pela primeira vez, a 15 de outubro assistimos a que o fogo entrasse dentro dos tecidos urbanos e onde arderam jardins, relevados, parques públicos e, portanto, situações em que ninguém estaria à espera que ardessem. E aqui, no caso português, o ano passado, isso deveu-se muito à secura acumulada dos combustíveis e, portanto, todo o tipo de combustível estava muito preparado, muito disponível para arder. Aqui, no caso grego, eu não tenho informações sobre a secura acumulada dos combustíveis, mas é de supor que fosse grande, não é? Porque pelas imagens que vimos, o fogo andou, digamos assim, entre aspas, a viajar entre as ruas e queimou quintais, queimou terrenos anexos às habitações, não existindo uma continuidade de combustível, não é? Portanto, andou a circundar os obstáculos e as infraestruturas que havia e conseguiu queimar esses locais. De maneira que, em termos de progressão do fogo, eu assemelhava um pouco à situação do Funchal 2016, em que também morreram pessoas, bastante menos que aqui. E em termos da questão do interface urbano-florestal, eu encontro semelhanças, por exemplo, com Oliveira do Hospital, não é? onde o fogo entrou claramente dentro do tecido urbano. Quais, Joaquim? Quais? Que semelhanças? Isso mesmo, não é? Portanto, o que acabei de referir do fogo ter entrado dentro do espaço urbano e ter queimado quintais e zonas anexas, jardins, hortas, terrenos agrícolas, inclusivamente, que ninguém estaria à espera que ardessem, não é? Do ponto de vista, as imagens que temos visto, sobretudo a dos automóveis, depois do fogo passar, são muito semelhantes às imagens de 2017 em Portugal. É inevitável, até do ponto de vista afetivo, Joaquim, revivermos e estabelecermos essa comparação. E sim, obviamente, não é? Portanto, quando nós olhamos para aquelas famosas imagens de Pedrógão, dos carros calcinados que acabaram por ficar ali acumulados, presumivelmente devido à impossibilidade de conseguirem escapar para o IC8, e depois olhamos para as imagens que acabam de nos chegar da Grécia, pois não podemos deixar de fazer comparações. Eu reparei no detalhe também do alumínio, não é? Em que os carros que encontramos, os locais onde foram queimados as viaturas em Portugal, também praticamente em todos eles, ou em quase todos, as jantes tinham derretido e, portanto, e víamos. É um cenário a esse respeito bastante parecido e as circunstâncias de fuga que o Carlos também referiu, não é? Das pessoas atabalhoadamente tentarem escapar perante um incêndio que está a aproximar-se em vez de ficarem junto das casas, não deixam de ser semelhanças também com o caso português, neste caso mais pensando em Pedrógão. Portanto, Pedrógão e 15 de outubro foram duas situações relativamente distintas do ano passado. Ainda há pouco estávamos aqui com o Carlos a tentar estabelecer uma comparação, enfim, por diferenciação, com a atual situação na Suécia, onde, enfim, não há um historial de incêndios desta natureza também, nem ondas de calor tão intensas como a que os suecos têm nesta altura, e todavia, até agora, a dimensão da catástrofe, pelo menos do ponto de vista humano, não é comparável. Isso não terá a ver também com a capacidade de resposta da própria proteção civil?
Eu aí também concordo com o Carlos, quer dizer, eu tenho algumas dúvidas que isso tenha a ver com uma grande eficácia da proteção civil sueca, enfim, por muito eficaz que possa ser, mas a verdade é que são países que não estão habituados a estes cenários de incêndio. Houve um grande incêndio na Suécia há não muitos anos atrás, queimou milhares de hectares. Mas de resto não existem um historial de incêndios parecido com os dos países mediterrâneos. A verdade é que o território é menos povoado, não haverá, porventura, uma mistura tão acentuada e tão notável entre vegetação e casas como vemos agora no caso grego. As condições de propagação do fogo seguramente que são diferentes também, não é? Portanto, o clima, as condições meteorológicas que têm decorrido na Suécia não são seguramente tão potenciadoras de comportamentos de fogo extremos como acontece no caso grego. Portanto, eles estão basicamente a sofrer uma onda de calor que é uma situação relativamente conjuntural. Aquilo que... Agora, a verdade é que são florestas que não estão nada preparadas em termos de gestão de combustíveis e, portanto, não se pensa a gestão florestal do ponto de vista da prevenção de incêndios e portanto, eu estou a falar na Escandinávia, não é? E, portanto, é natural que tenham uma quantidade grande de material lenhoso, enfim, que se acumula ao longo dos anos e perante situações anómalas do ponto de vista da meteorologia como a que está a ocorrer neste momento, pois aquilo arde, não é? E a verdade é que o que está a acontecer neste momento, quer na Europa do Norte, quer na Europa do Sul, deveria fazer os políticos europeus pensar que o fogo é um problema que deve preocupar a Europa toda e não apenas os países do Sul, e que poderá vir a tornar-se bastante mais grave, e isto se calhar são pequenas amostras do que nos espera no futuro se os cenários de alterações climáticas se confirmarem de acordo com o que prevêem os modelos que têm sido amplamente divulgados. Aqui chegados, e a pergunta agora é para os dois, o que é que poderia ter sido feito e não terá sido feito para que a situação não atingisse estas proporções? Fala na Grécia. Sim. Penso que tem a ver muito com a preparação do território, seja desde o ordenamento inicial do território, seja depois na sua gestão dos combustíveis. Trocando por miúdos, é o quê? Trocando por miúdos, é preparação, é limpeza, criação de faixas de gestão de combustíveis, criação de acessos, educação da população, porque muito desta população não está preparada e nem sabe os perigos do sítio onde está. E como é um sítio turístico, tem muita gente de fora, população urbana, que vive num território florestal, rural, em que um dos seus problemas é os incêndios florestais. Logo, se temos uma população urbana num local rural, num local em que um dos perigos é os incêndios florestais, essa população devia estar preparada, educada, e também não está. E seja depois os próprios moradores urbanos, porque muitas vezes se fala que o território não está preparado por causa dos produtores florestais e dos detentores da floresta, mas temos aqui um caso brutal, que é um exemplo disso, que os próprios moradores, os próprios proprietários urbanos não se preparam, nem se preocupam, e depois também têm as consequências. Joaquim, o que é que poderia ter sido feito neste caso? Pois, eu não estou suficientemente dentro do sistema grego, apesar de ter vivido uns meses na Grécia, mas já foi há bastantes anos. E este problema, as soluções passam sempre por três vertentes, que é a questão dos combustíveis, portanto, tentar gerir os combustíveis mais que não seja junto às casas, depois tentar minimizar as ignições e depois tentar ter um sistema de combate eficiente.
Eu, se calhar, não poria tanto enfoque como o Carlos na questão da gestão dos combustíveis, se bem que deva ser feita e em particular nas situações de interface urbano-florestal é absolutamente fundamental. Mas depois de tudo o resto, é uma massa florestal de Pinheiro da Alepo que, em florestas, sobretudo públicas, que os gregos têm uma floresta, muito mais floresta pública do que nós, e onde não é praticável fazer grandes trabalhos de gestão de combustível de forma continuada. Quer dizer, o que nós temos que pensar é que o fogo irá aparecer mais tarde ou mais cedo. E em termos de proteção civil, aí sim, portanto, preparar as comunidades para a realidade do fogo, que não acontece este ano, mas pode acontecer para o ano, pode acontecer daqui a 5 anos, pode acontecer daqui a 10 anos. E isto aplica-se tanto à Grécia como a Portugal e pelos vistos agora aos países nórdicos também. Eu estou aqui em Coimbra, mas lembro que em Coimbra tivemos uma situação em 2005 de termos o fogo a entrar dentro do tecido urbano. Foi uma sorte não ter morrido ninguém nessa altura. Se voltar a acontecer, e provavelmente vai voltar a acontecer, esperemos que não, mas estão reunidas todas as condições para que venha a acontecer em termos de combustíveis e em termos de comportamento das pessoas, para que venha a acontecer algo semelhante ao que aconteceu em 2005. Basta andar aqui à volta da cidade de Coimbra e ver como é que está a vegetação e como é que estão as massas vegetais e florestais. A história poderá vir a ser diferente e portanto, há que preparar as populações e há que fazer mais que o que tem sido feito até agora, nomeadamente pelo Poder Municipal. Aqui em particular em Coimbra eu vejo aqui o Poder Municipal muito pouco envolvido nestas questões, portanto parece que 2005 aconteceu, mas não vai voltar a acontecer nada e portanto basta andarmos aqui à volta e percebermos o estado lastimável em que se encontra a vegetação aqui à volta e percebermos que as coisas poderão ter consequências semelhantes às de 2017 no nosso país ou semelhantes ao que está a acontecer neste momento na Grécia. Portanto, um alerta importante, Joaquim, numa altura em que seguimos agora ao encontro do jornalista grego Nicolau Idiriglu, está em direto ao telefone. A quem pergunto, Nicolau, de que forma é que está a ser avaliada a resposta da Proteção Civil aí em Atenas? Nós tínhamos aqui um historial de incêndios muito grande, não é? É por isso que a gente aqui está muito zangada com a reação da Proteção Civil, porque praticamente essa gente toda lá ontem à noite, na cidade de Mata, que desapareceu do mapa, ficou sem Proteção Civil. Nos últimos momentos apareceu a polícia a tentar tirar a gente fora da casa. Eles não tinham tempo a explicar aos cidadãos o que é que se passa. E o resultado era que alguns não perceberam do perigo, ficaram em casa e temos aqui edifícios inteiros, famílias que morreram no segundo e no terceiro andar. Porque o fogo entrou com uma velocidade, mesmo no centro da cidade. Temos aqui que explicar que a meia parte da cidade de Mati, por exemplo, está mesmo construída lá dentro da floresta. E é o tipo de árvore que nós temos lá do Pinheiro que ajuda muito o fogo, não é? Nicolau, qual a resposta dos bombeiros e das autoridades públicas foi uma resposta eficaz e imediata ou esse assunto está a ser alvo de algum tipo de polémica aí na Grécia? Não. Os bombeiros e os homens dos aviões, os canadeiros, são os nossos modernos heróis nos últimos 20 anos, porque são sempre a chegar muito depressa no sentido do que é que se passa o problema, sempre a combater sem praticamente ter nada na mão. Os bombeiros, ninguém pode dizer nada sobre os bombeiros, a tropa e os homens dos canadeiros. Eles fazem o que é que eles podem. O problema é o Estado e os diretores que sabiam, que receberam a informação antes de 2 dias, que vamos ter temperaturas muito altas e há um perigo enorme para incêndios. Agora, a situação é que já não temos problema lá nesta zona,
o problema é que temos mais de 100 pessoas desaparecidas e é óbvio que o número dos mortos vai subir. Temos 160 pessoas no hospital, muitos poucos deles são numa condição grave. A tragédia é que entre os mortos e os feridos temos muitos menores. As cenas que nós vimos nas fotografias e nas nossas televisões, de gente entrar com a roupa ontem à noite no mar para salvar-se, é impressionante. E o que é que eu posso dizer aqui é normalmente que é um tipo de catástrofe que nós estávamos habituados a ver em países de terceiro mundo. Mas aqui chegou agora a ser a nossa realidade. A realidade de um Estado que não pode coordenar a batalha contra o fogo. As comunicações funcionaram bem? As comunicações funcionaram bem. Alguma parte da cidade ficou sem eletricidade, é óbvio. Alguma parte da cidade ficou sem água. Isso era ainda pior. O problema é hoje no mar, nesta zona lá fora de Mati, que é uma zona turística. É que estou ainda a encontrar corpos lá dentro d'água. Agora, no porto de Rafina, seguem barcos da Marinha e da Guarda Costal com gente. Isso acabou agora há 2 ou 3 horas, a transferência de muitos cidadãos lá. As cenas do sítio da tragédia é uma catástrofe vocês não sei se vocês dizem, de dimensão bíblica. Vocês dizem isso, não é? Sim, sim. Uma catástrofe bíblica, é uma coisa que nunca vimos cá. Eu estou ainda, eu lembro-me ainda dos incêndios em 2007 em todo o país. Foi uma catástrofe, mas tínhamos 69 mortos e era em todo o país. Agora temos 60 e tal mortos, 25 quilómetros do centro de Atenas. Mas 25 quilómetros do centro de Atenas, isso é... Imagina a reação da gente. Vamos ter, é óbvio que o governo vai ter essa crítica toda nos próximos dias. Ainda ninguém fala, porque não são os momentos agora para falar sobre a responsabilidade do governo, mas é óbvio que há responsabilidade em toda a parte do governo. Agradeço ao jornalista Nicolau Idiriglu esta intervenção também nesta edição da tarde na SIC Notícias, uma edição em que estamos a acompanhar o evoluir da situação dos incêndios na Grécia. Uma curta pausa agora, daqui a pouco vamos ouvir a sua opinião. Até já. Topping. Estamos na edição da tarde da SIC Notícias, edição especial dedicada aos incêndios florestais na Grécia, numa altura em que há mais de 60 mortos, uma centena de desaparecidos e pelo menos 160 feridos, muitos deles em estado grave. Temos os especialistas, também contactos em direto com Atenas e outras cidades da Grécia. E agora ouvimos a sua opinião. Boa tarde, Fernando Guimarães, está a ligar de Gondomar. Olá, muito boa tarde. Eu resolvi participar, portanto, nesta situação, porque há pouco ouvi uma notícia sobre esta situação em que as autoridades gregas suspeitam do chamado fogo posto, mas que possa ter sido, portanto, efetuado por pessoas que se aproveitem da fugida das pessoas das suas casas para depois assaltarem. Eu faria a pergunta, sinceramente, como português e como isto machuca todos nós, porque, enfim, é uma tragédia bastante grande e faz-nos lembrar aquilo que aconteceu cá em Portugal o ano passado. Eu vejo as coisas desta forma e faço a pergunta deste jeito. Será que é mesmo assim ou será que tratamos-se de uma zona de turismo, de forte turismo? Não será que isto será com o interesse mais de afastar os turistas daquela zona? Não sei se alguém internamente ou externamente,
Enfim, esta é a minha pergunta face à notícia que ouvi há bocado sobre esta matéria. Mas pronto, é a minha pergunta que eu deixo ficar no ar, porque isto não há muito mais a dizer. A única coisa que temos é que lamentar, porque efetivamente que é uma tragédia muito grande e portanto, não há muito mais que dizer, é pedirmos e todos esperarmos e rezarmos que tudo corra o melhor possível para aquelas pessoas, porque da tragédia já todos nós sabemos que ela está a existir neste momento. Agora, esta é a minha pergunta, é a minha dúvida, porque se pensa logo que o fogo foi efetuado por pessoas que estão interessadas, que as pessoas saiam das suas casas para depois assaltarem. Quer dizer, isto é um bocado subjetivo. Mas esta é a minha opinião. E é a pergunta que fica, Fernando. Agradeço a sua participação numa altura em que o número de mortos foi atualizado, subiu para 74. É muito provável que ao longo das próximas horas o número de vítimas mortais venha a ser permanentemente atualizado. Bruno Silva está a ligar de Corroios. Muito boa tarde. Sim, muito boa tarde. Eu simplesmente queria falar, porque infelizmente nós temos ainda a memória fresca como nos aconteceu o ano passado. Em primeiro lugar, quero deixar as minhas condolências aos gregos e aos familiares de David. E infelizmente estamos numa situação, estamos no final do mês de julho, ainda não temos calor, não temos verão, o clima está completamente alterado. Há países, como já foi dito aí, que não estão preparados para estas catástrofes, que realmente é uma realidade. E como disse o antigo interveniente, será que isto também não tem negócio por trás? Como nós sabemos, Grécia são várias ilhas, provavelmente para afastar turismo daquela ilha, provavelmente poderá ser negócio de terreno. E infelizmente cada vez isto acontece mais. E, na minha opinião, o fogo não nasce assim no meio do nada. Isso tem que haver mão criminosa. Seja qual for a iniciativa e seja para proveito próprio. Penso eu de que, e quero deixar as minhas condolências e meus sentimentos ao povo grego, porque infelizmente nós temos ainda a memória bem fresca, como nos aconteceu no ano passado, e infelizmente isto é muito fácil de nós criticarmos os governos, a proteção que pediam. Mas o problema não é de há 2 anos atrás, nem de há 4 anos atrás. Isto já vem de há muitos anos atrás. E esta bola cada vez está maior. E a União Europeia preocupa-se com muita coisa, mas o que realmente com o que se deve preocupar, não se preocupa. Tenham boa tarde e obrigado. Muito obrigado, Bruno, por ter participado. De Corroios, seguimos até Vila Nova de Gaia. Luís Salvador, boa tarde. A sua opinião. Olá, muito boa tarde. É o seguinte, em respeito à Grécia, conheço pouco, mas conheço toda a Europa, que eu era motorista de transportes internacionais e que carreguei muitas cargas em Portugal para levar para a Grécia e descarregava em Itália. E os gregos é que levavam, e tenho grandes amigos gregos. Estou quase com as lágrimas nos olhos, mas quero agradecer à SIC e esses 2 comentadores que você teve aí, que são espetaculares e dizem aquilo que é verdade. Mas agora há só uma coisa que eu deixo ficar no ar. Gostava de ver os nossos políticos portugueses a botar culpas a quem? Como votaram quando foi Pedrógão Grande. Porque o que está acontecendo na Suécia, que eu conheço como aos dedos das minhas mãos, que está a arder terrivelmente. O que aconteceu agora no Japão, só o próprio calor matou as pessoas. Quer dizer, eu não sei, eu já tenho mandado através do Skype e-mails até para os meus colegas gregos, que eles falam um bocado português e eu falo um bocado grego juntamente com eles. Agora, isto que está a acontecer é próprio da natureza e pode haver, como falou o senhor de Gondomar, de dizer que era interesse por causa do turismo, mas isso leva-me um bocado a duvidar. As pessoas a fugir de casa por causa de roubar, também não me acredito muito. Mas agora digo, mais uma vez, agradeço os 2 comentadores que os senhores meteram aí para falar sobre o que é a natureza. E nós aqui, se vamos numa estrada, vamos começar a ligar o Brigada e a Abelha até Bilhar Formoso, nós vimos eucaliptos por todo quanto é sítio, pinheiros.
à face da autoestrada e não se corta. Não se bota abaixo, se cai ali uma maldade, uma ponta de cigarro, aquilo arde, e para onde é que as pessoas vão fugir? Era só isto que eu tinha a dizer, pá, e agradeço imenso à SIC. Nós é que agradecemos, tinha a dizer e está dito. Luís Salvador, muito boa tarde. Nesta edição especial seguimos agora ao encontro de um especialista em direto da Universidade de Trás-os-Montes, o professor Paulo Fernandes, especialista em incêndios, tem seguido atentamente a situação na Grécia. Muito boa tarde. Temos estado a falar de tudo isto e parece que paira aqui uma certa inevitabilidade, ou seja, parece que isto vai acontecer cada vez mais e que pouco há a fazer. Não é bem assim? Boa tarde. Bem, nós dizemos sempre que o fogo é inevitável. Nós podemos escolher o tipo de fogo que vamos ter e o impacto que o fogo tem. Aqui no caso particular destes incêndios da Grécia, eu faria uma distinção. Eu diria que isto é uma catástrofe anunciada, porque há muitos anos que quem estuda estes temas vem salientando e apontando o risco que correm estas comunidades no Mediterrâneo, litorais, portanto áreas densamente urbanizadas, rodeadas por floresta ou por áreas de matos. Mas neste caso particular da Grécia, que também vemos em Itália, em Espanha, em França, mesmo em Portugal, o que nós vemos são casas completamente rodeadas de matos. Portanto, já não é um problema de interface em que há um contacto entre o povoado e a floresta. É a floresta que está dentro do povoado, portanto, porque basta ver as imagens de satélite, etc., e os vídeos, os filmes que foram feitos da área ardida. Portanto, o fogo são fogos até que não são nada de notável, quer dizer, são fogos muito rápidos, são fogos de vento, mas são fogos relativamente pequenos, mas que no seu trajeto encontraram aquelas duas povoações. Portanto, é claramente aqui um problema, ao contrário de outros incêndios que temos visto. Portanto, estes incêndios de ontem são talvez o primeiro caso na Europa com vítimas, porque tem havido, por exemplo, ano passado em Itália, sul de França, houve incêndios deste tipo, mas sem vítimas. Digamos, um incêndio tipo Califórnia, em que as casas estão misturadas com a vegetação natural e depois arde a vegetação e ardem a casa e morrem pessoas. O Sr. Professor encontra mais semelhanças ou diferenças entre estas imagens que nos chegam da Grécia e aquelas que assistimos no ano passado em Portugal? São situações bastante distintas. Portanto, estamos a falar de estes fogos, normalmente referimos-nos a eles como do intermix. Portanto, é uma mistura de cimento e de floresta. São muito diferentes dos fogos florestais e também algo diferentes dos fogos de interface, não é? Em que um fogo numa área rural ou florestal encontra uma área urbanizada. Aqui, digamos que o combustível é misto, é floresta e são casas que convivem, digamos, no mesmo espaço. Isso do ponto de vista muito técnico, digamos, mas depois, do ponto de vista da reação das pessoas, das imagens que nos chegam, há aparentes semelhanças. Sim, logicamente, quer dizer, quando as pessoas são colocadas em risco e, neste caso, com a agravante não terem para onde fugir, não é? Porque não havia rota de fuga, portanto, apenas o mar, podiam ir para a água, mas, naturalmente, nestas situações as pessoas reagem de formas semelhantes, possivelmente. Parece que arderam muitas casas, não sei neste momento dizer se seria mais sensato ficar ou não dentro de casa, portanto, depende muito das circunstâncias e a construção, os materiais, a vegetação junto às casas, e havia muita vegetação junto às casas, mas o pânico das pessoas é natural, não é? Especialmente quando não têm realmente possibilidade de escapar para nenhum lado.
E do ponto de vista, embora não querendo especular, porque ainda é cedo, mas do ponto de vista do que lhe parece ser a preparação das autoridades e dos terrenos para uma situação desta natureza, vê semelhanças entre hoje na Grécia e há um ano em Portugal? Como dizias, as situações não são assim tão comparáveis. Aqui no caso da Grécia é mais um problema de ordenamento do território. Não, quer dizer, este tipo de convivência entre habitações e vegetação não devia ser permitido, e como já referi há bocado, há muito tempo que muita gente avisava que um dia destes isto aconteceria na Europa, porque isto é a primeira vez que na Europa acontece, pelo menos em termos de fatalidades de vítimas mortais, um incêndio deste tipo, mas já é um tipo de incêndio conhecido da Califórnia e até mesmo da Austrália. Portanto, aqui é mesmo uma questão de gestão do espaço urbano e não só na vizinhança do espaço urbano, no sentido de isolar ou de criar uma descontinuidade entre as casas e o espaço florestal. Quanto a questões mais de proteção civil, de resposta, não sei dizer. A proteção civil e o combate a incêndios na Grécia não posso dizer que tenham boa fama, não é? E mesmo comparando com o caso português, e sabemos isso dos incêndios, por exemplo, de 2007, de portugueses que lá estiveram, que fizeram relatos de grande inoperância, não é? Das atuações das forças de combate e de proteção civil. Não sei se evoluíram desde aí ou não, portanto, sobre isso não tenho assim nada de especial a dizer. Muito obrigado, Paulo Fernandes, pelo contributo que deixou esta tarde aqui na SIC Notícias, nesta edição em que estamos a acompanhar a par e passo o evoluir da situação na Grécia, numa altura em que o último balanço dá conta de 74 mortos, 178 feridos, há mais de uma centena de desaparecidos. Entre os feridos estamos a ver agora 23 crianças. Últimos balanço oficial apresentado pelas autoridades gregas, numa altura em que debatemos também com os nossos convidados na tarde da SIC Notícias o que poderia ter sido feito para evitar uma situação desta natureza. E há pouco, Joaquim Santos Silva, falávamos com o professor Paulo Fernandes sobre esta ideia de que parece inevitável que situações desta natureza se repitam. É mesmo assim ou não? Pois, quer o Paulo, quer o Carlos frisaram a inevitabilidade do fogo, tendo em conta que, pronto, faz parte dos ecossistemas, sobretudo dos países do sul da Europa, não é? Portanto, e quer através de causas naturais, normalmente em menor proporção, mas sobretudo através de causas humanas, sejam elas negligentes, sejam elas intencionais, o fogo irá surgir mais tarde ou mais cedo. Pronto, isto parece então inevitável que, havendo fogo, que haja catástrofes como estas na Grécia ou como as que aconteceram o ano passado, mas a sociedade não pode conformar-se perante esta inevitabilidade. E, portanto, a questão, para além da preparação dos espaços, que já foi aqui referida, passa muito por antecipar as situações e por ter sistemas de alerta que permitam alertar as pessoas que algo de potencialmente perigoso pode vir a acontecer e educar as comunidades e a sociedade de um modo geral sobre a forma como proceder em caso de ocorrência do incêndio florestal. Eu, sinceramente, também não sei até que ponto é que esse sistema está afinado no caso grego. No caso português, sabemos que até agora as coisas não têm funcionado adequadamente e vimos, por exemplo, o caso paradigmático de 15 de outubro, em que havia todas as condições para evitar que morresse tanta gente e aconteceu o que aconteceu.
E, portanto, com a tecnologia que existe hoje em dia, existem muitas soluções em termos de fazer chegar a informação às pessoas e de antecipar a ocorrência deste tipo de situações que devem ser utilizadas e generalizadas e, portanto, enfim, esperemos que a pouco e pouco os países europeus percebam que isto não é só um problema dos países do Sul, que é um problema que diz respeito cada vez mais a toda a Europa, incluindo a Europa do Centro e a Europa do Norte, e que se façam esforços no sentido de tentar evitar que este tipo de situações aconteçam através da criação de mecanismos de alerta e de informação das populações. Estes 50 operacionais da Força Especial de Bombeiros, Carlos, que vão para Atenas, que tipo de trabalho é que vão desenvolver? Estamos a falar de pessoas que vão combater o fogo, enfim, embora estejamos já numa fase de rescaldo, penso eu, ou são pessoas que vão estar na cadeia de decisão a dar conta da sua experiência? Como é que isto se processa, não é? Entre eles, mas tendo trabalhado com eles várias vezes e tendo vários amigos lá na Força, é uma força muito especializada em várias áreas, sobretudo nos incêndios florestais, e tem capacidade de projetar estas forças para o território grego, desde o trabalho operacional no terreno com ferramentas manuais, com capacidade de trabalho com água, e também a nível de planeamento e decisão, se for isso o que é pedido pelo governo grego. Eles têm capacidade, têm conhecimentos, têm meios humanos e materiais para fazer tanto a vertente operacional como de decisão. Se for uma missão semelhante ao que eles fizeram no Chile, penso que o ano passado, será uma missão que contempla um elemento de ligação à estrutura do comando grego, que depois passará as indicações e as ordens e as missões que tem que desempenhar no território aos restantes elementos da Força Portuguesa e desencadearão essa missão, por assim dizer. Se me permites, eu gostaria de dar aqui um comentário em relação ao que os senhores telespectadores falaram ao telefone, em relação às origens e às causas de ignição. Porque a grande parte das pessoas fala logo de fogo posto. Foi a tendência sempre a tendência do fogo posto com decisão com dolo, por assim dizer. E é preciso esclarecer as pessoas que a grande parte, 95%, 96% das ignições, pelo menos no nosso país, têm origem nas atividades do ser humano, da sua vida normal, recorrente, e não tanto no lado criminoso. E se calhar o lado criminoso de pôr fogo com dolo, com intenção, é uma pequena percentagem das ignições. E é preciso passar esta ideia e limpar esta ideia das pessoas que nós não somos um país de incendiários. Nós somos um país que usa o fogo nas suas atividades normais e que muitas vezes esse fogo depois transforma-se numa queimada, num churrasco, Exatamente. Esta ignição na Grécia, sendo uma zona turística, pelo menos cá, se fosse posto um incêndio para motivos imobiliários, em Portugal seria impossível, porque durante os 10 anos, a lei portuguesa proíbe que durante os 10 anos a seguir a um incêndio não se pode mudar a ocupação do terreno. Se vocês tiverem terrenos e vamos queimá-lo para depois fazer lá casas, não se pode alterar a ocupação do terreno. Por isso é uma ideia errada que as pessoas continuam a ter. Na Grécia não sei como é que será, mas em Portugal existem leis que defendem isto. Em termos legislativos, o nosso país é muito evoluído no que aos incêndios florestais diz respeito. Isto para tocar na preparação do território. Nós temos um sistema de combate desde os anos 80, que teve várias fases, mas desde o início do século tivemos anos difíceis, 2003, 2005, 2016, 2017, anos difíceis. E este Sistema Nacional de Combate a Incêndios resolve 90%, 95% das situações. Quando temos anos atípicos, meteorologicamente, com condições extremamente difíceis, dá-se os anos complicados, como aconteceu o ano passado, em que temos grandes áreas ardidas, grandes perdas de infraestruturas e depois, infelizmente, mortes. E estes poucos % em que o sistema falha, nós podemos ganhá-lo no território, preparando o território. E esta preparação do território
cria-se com a gestão florestal, com a gestão dos combustíveis florestais e cria-se com a utilização da lei que está a nosso favor. A lei que obriga à limpeza dos terrenos é uma lei que tem 12 anos, é das mais evoluídas da Europa, quiçá do planeta. Os europeus, nossos companheiros espanhóis, franceses, gostariam de ter uma lei como a nossa, que obriga à limpeza dos terrenos. Inclusivamente, permite os proprietários urbanos... Mas uma coisa, Carlos, desculpe interrompê-lo, uma coisa é o que diz a lei, que pode ser perfeita, e outra coisa depois é como é que é implementada. Exatamente. Não é? E vimos este ano com os timings dados pelo Governo para a limpeza das áreas florestais, como as próprias autarquias diziam, bem, é essa a data, mas nós não vamos conseguir, nem os proprietários conseguem, não é? Sim. A lei, como eu disse, tem 12 anos. Há municípios que trabalham nesta matéria há 12 anos e sabem as dificuldades que é trabalhar isto, mas já têm resultados. E têm resultados que no ano passado, por exemplo, tivemos aquele dia 15 de outubro, foi um dia difícil, tiveram incêndios e que tiveram áreas ardidas superiores ao que era esperado, mas não tiveram catástrofe. Para dizer o quê? Que houve situações em que o território preparado resolve. Mas não tiveram porque houve essa planificação, ou não tiveram porque foi um golpe de sorte? Não tiveram porque houve planificação e houve trabalho. E quando há pouco o senhor... Então é Pedrógão não houve trabalho. Jornalista. E noutras áreas não há um território preparado para resistir aos incêndios florestais. Quando outro senhor jornalista estava a falar, a dizer que os pilotos dos aviões foram os heróis, que os bombeiros foram os heróis... Jornalista grego, sim. Sim. Dizer que nestas situações, quando há estes dias de catástrofe, não há heróis. Cada um faz o seu trabalho e a sua missão. Quando ele diz que a Proteção Civil não existiu e a culpa... Tem que haver logo um culpado, não é? A Proteção Civil somos todos. Não é o culpado, mas é óbvio que numa situação como a que estamos a assistir na Grécia, é inevitável a retirada de consequências políticas, não é? Tem que haver, políticas. Exatamente, tem que haver, mas não tem que se... Aqui é uma semelhança entre o que aconteceu em Portugal e o que está acontecendo na Grécia agora, que tem que haver logo um culpado, e o primeiro culpado que aparece é a Proteção Civil, quando é óbvio que a Proteção Civil somos todos. A Proteção Civil começa no cidadão com os seus comportamentos e acaba na estrutura nacional. Mas há uma cadeia de comando. Há uma cadeia de comando, sim. Não podemos diluir responsabilidades assim. Não podemos diluir responsabilidades, mas devemos imputar responsabilidades a todos, inclusivamente aos proprietários, inclusivamente aos comportamentos humanos errados, seja o simples facto de fazer um barbecue no meio da floresta porque está um lindo dia de sol, seja porque se atiram as beatas pela janela. Estes comportamentos depois desencadeiam incêndios. É óbvio que é uma responsabilidade de todos. Eu só chamei a atenção porque às vezes com esse argumento tenta-se esconder algumas responsabilidades na hierarquia e no comando. Já voltamos à conversa, fazemos uma curta pausa nesta edição, voltamos já. Assim não vou chegar a tempo da aula. Vou já. Está a Catarina? Agora? Não te preocupes, eu levo, Catarina. Porque o seu desejo de ter um Peugeot não pode esperar. Na compra do Peugeot 2008 damos mais 3.500 € pelo seu carro antigo e 4 anos de manutenção. Ofertas em toda a gama até 31 de agosto. Que vizinha tão simpática. Estamos de volta à edição da tarde da SIC Notícias, tarde em que acompanhamos a evolução da situação dos incêndios na Grécia, numa altura em que o último balanço dá conta de 74 mortos, mais de uma centena de desaparecidos, 178 feridos, 23 dos quais crianças. Temos estado a debater a situação, a ver imagens sobre a tragédia, imagens que em grande parte fazem lembrar o que aconteceu em Portugal no verão de 2017. Com os especialistas temos estado a ver as semelhanças e as diferenças entre uma situação e outra. Temos estado também em contacto telefónico com vários portugueses residentes em Atenas que nos dão conta da situação à medida que as horas avançam. Toda esta discussão tem como pano de fundo também o problema do aquecimento global, das
alterações climáticas. Em direto ao telefone, na tarde da SIC Notícias, junta-se agora de Paris Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas. Falávamos há pouco aqui no estúdio da SIC Notícias sobre esta ideia de que com o aquecimento global parece quase inevitável que situações desta natureza se repitam. É essa a sua percepção também? Sim, sem dúvidas. Num clima mediterrâneo como é o nosso, vamos ser confrontados cada vez mais com o risco de incêndios florestais. Portanto, um aumento do risco de incêndios florestais devido essencialmente a um aumento da temperatura, a ondas de calor mais frequentes e também a maior secura do clima. No fundo, as secas, a combinação que tivemos o ano passado de uma seca que foi prolongada e, além disso, tivemos temperaturas muito elevadas. E, portanto, se conjugarmos isto ainda com ventos fortes, temos o cenário mais favorável para que, caso haja ignições, se declare um incêndio florestal de grandes proporções, que é o que aconteceu em Portugal no ano passado e o que aconteceu agora na Grécia. Mas, repare, não é só na região do Mediterrâneo, é também nos Estados Unidos. Grande parte do oeste dos Estados Unidos estão neste momento também com incêndios florestais, e é um caso de latitudes mais elevadas no Canadá, onde os incêndios florestais também atingem dimensões muito grandes, eu diria mesmo gigantescas, na Sibéria e também agora na Escandinávia, ou seja, na Suécia. Portanto, temos um planeta que está a ficar mais quente, a temperatura média global da atmosfera já aumentou 1 grau Celsius relativamente ao período pré-industrial. Temos mais 1 grau Celsius para aumentar de modo a cumprir o Acordo de Paris, que são 2 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial. E repare, se com 1 grau de aumento da temperatura média já temos toda essa situação, de ondas de calor, de secas mais frequentes, e portanto também de chuvas muito abundantes, eventos extremos de chuvas muito abundantes que causam inundações. Já temos isto com 1 grau, está a ver? Com 2 graus será mais grave, e se não cumprirmos o Acordo de Paris, será mais grave ainda, não é? Esperemos que isso não aconteça. Agradeço ao professor Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas, esta entrada em direto na tarde da SIC Notícias. Agora seguimos para a conversa, aberta também à opinião de quem nos acompanha. Sara Pinto está ao ligar de Moura. Muito boa tarde. Boa tarde, senhor jornalista, e começo por revelar o meu constrangimento, porque perante uma tragédia desta dimensão, ficamos com certeza todos, sentimos-nos mal, impotentes e consternados. Comparação com Portugal, eu não posso fazer porque não conheço a Grécia. Em termos de ordenamento territorial, em termos de resposta, em termos de previsão dos acontecimentos. Em Portugal, sei perfeitamente o que é que correu mal. Aliás, como neste momento acho que toda a gente sabe, pelos resultados dos inquéritos mandados fazer a entidades competentes e independentes. E não me venham com a conversa de, como há bocado um senhor vosso convidado dizia, a Proteção Civil somos todos nós. Mas somos todos nós dentro do grau da nossa responsabilidade. Vamos ser honestos, vamos admitir o que é que falhou, até para que isso sirva para que não se voltem a verificar erros futuros iguais. E porque temos que aprender como seres humanos o que é que corra mal e sobre isso construir o futuro. E para que não se repitam tragédias como a que aconteceu o ano passado, com Proteção Civil com responsáveis nomeados há pouco tempo, falhas nas comunicações e depois heróis populares e sobretudo bombeiros, sobretudo as forças que estiveram no terreno, que coitados a maior parte sofreram na pele a tragédia, que sofreram com os que morreram, que sofreram com os que ficaram sem nada,
Ainda hoje a questão não está resolvida nem de perto nem de longe. A solidariedade foi imensa, mas não minimizou os prejuízos morais e materiais, e espero que toda a gente tenha aprendido e que saibam e tenham honestidade de admitir o que é que falhou, até para que se aprenda, para que não se volte a repetir. E não é com multas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara, por ter intervindo nesta edição da tarde da SIC Notícias. Maria dos Anjos está a ligar de Algés. Boa tarde. Muito boa tarde. Pois eu queria dar a minha participação aqui neste programa no sentido de ver que nós, o mundo inteiro, está a sofrer das tais alterações climáticas. Mas não se faz nada a nível de países, de governos, para alterar todo este sistema de vida instalado. Continuamos a ver chaminés a deitar fumos tóxicos para o ar, cada vez o mar mais poluído com lixo, cada vez mais a fabricarem produtos inflamáveis, plásticos, etc. E não, assim nós não vamos chegar a lado nenhum. Porque eu sei que os fogos eram renovadores. Quando a natureza havia na natureza um equilíbrio natural. Agora estão a desequilibrar tudo. Já não se sabe onde é que, portanto, as próprias cidades deviam ter espaços verdes para as pessoas se sentirem bem. Ao contrário, estão a tirar espaços verdes. As pessoas precisam de espairecer, vão para o campo, fazem fogueiras, deitam cigarros para o chão, fazem queimadas. Não há quem penalize estas situações. Tem que haver regras. Tem que fazer batalha a este tipo de sistema que está a acontecer aqui em todo o mundo. Por isso, cada vez mais há calotes a cair de gelo para o mar, cada vez mais há de haver fogos, cada vez mais há de haver pessoas a morrer e crianças, e por isso tem que haver uma nova forma de estar na vida, no mundo. É um bom alerta que nos deixa Maria dos Anjos esta tarde, na edição da tarde. Rosário Narra está a ligar de Setúbal. Rosário, boa tarde. Ora, boa tarde. Olha, em primeiro lugar, eu lamento o sucedido que está a acontecer na Grécia. Os meus sentidos pésamos a todas as famílias e a toda a gente. O que penso e espero que isto não se venha a repetir no nosso país, o que lamento que isso venha. O que me traz aqui é a limpeza das nossas estradas, com as infraestruturas de Portugal. Eu faço imensas viagens de Setúbal para a Marleja, passando por Évora e seguir a Évora. Vou para as 376, 386, 385, Évora, Reguengos, a Marleja, e aquilo é um autêntico capim. Aquelas bermas, não se vê os sinais, de um lado e do outro, é de lamentar. Este ano, felizmente ou infelizmente, as temperaturas não têm sido elevadas, mas nós no Alentejo temos 42, 44 para ir fora. Acontece que as pessoas também não são civilizadas, atiram com os cigarros e basta isso. E então eu já telefonei para as infraestruturas de Évora, dizem-me que não há verbas. Eu lamento que isso aconteça, mas há talvez outras maneiras das infraestruturas conseguirem limpar as estradas. Todos os anos limpam, mas este ano não. E era isso que lamento. Nós vamos pelo Baixo Alentejo, também da Marleja, Moura, por aí fora, acontece a mesma coisa. E então é de lamentar que isso suceda, que pode ser uma tragédia bastante grande.
Portanto, era isso que eu estava a dizer. Está dito, Rosário. Muito obrigado por ter participado. São sempre bons os alertas vindos também dos espectadores. Na altura em que importa, já vamos falar com os convidados, importa lembrar que a Grécia lançou um pedido de ajuda internacional. E pelo que apuraste aí em Bruxelas, Susana, como é que essa ajuda se vai concretizar no que toca à União Europeia? Boa tarde. A União Europeia, e nomeadamente a Comissão Europeia, tem estado a coordenar e a ajudar a Grécia através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nós encontramos no Centro de Coordenação de Resposta de Emergência. É neste espaço que os técnicos de Bruxelas ajudam e estão coordenados, obviamente, com os técnicos e com os especialistas no terreno das autoridades de proteção civil, no caso das gregas. Aqui podem também monitorizar, com a ajuda do sistema de satélite Copérnico, a situação no terreno, em tempo real. Vamos tentar também não fazer demasiado barulho, porque obviamente aqui os funcionários da Comissão Europeia continuam a trabalhar. Só hoje foram mais de 15 os telefonemas com a Grécia. Eu tenho comigo o porta-voz da Comissão Europeia para as questões de resposta de emergência, de resposta em situação de catástrofe, Carlos Martín. Exatamente de que forma é que a Comissão Europeia está a ajudar a Grécia? Sí, buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el Centro de Coordinación de Emergencias. Cuando hay una emergencia en un Estado miembro, ese Estado manda una solicitud de ayuda que recibimos en esta sala donde nos encontramos aquí, en estos ordenadores. Y a ayuda de Grecia se recibió ayer por la noche, y esa ayuda inmediatamente se envía a todos los estados participantes en el mecanismo, y en ese momento empezamos a recibir las ofertas que coordinamos. Una respuesta rápida que tuvimos a la hora y media más o menos de recibir la primera petición de Grecia por parte de Chipre, de España y de Portugal. Durante el día de hoy hemos tenido más ofertas de ayudas de los estados miembros, y puedo confirmar ahora mismo, hace menos de un minuto, hemos recibido una nueva oferta por parte de Italia. Así que serían ya unos 7 países más o menos los que habrían ofrecido su ayuda a Grecia. Itália, para também oferecer ajuda, ofereceu exatamente o quê? E esses meios vão viajar, ou vão também ser enviados para a Grecia? Sí, cuando recibimos una ayuda, la ayuda no es general, es una ayuda específica de los medios que las autoridades responsables, en este caso las griegas, necesitan, los medios, una explicación de los medios que necesitan, y a partir de ahí llegan una serie de ofertas. Hemos recibido ofertas para medios aéreos, para aviones, y hemos recibido ofertas para medios terrestres, como podría ser, por ejemplo, el caso de Portugal. Hemos recibido una oferta por Portugal para mandar equipos humanos y terrestres. En el caso de Italia, lo que hemos recibido ahora es una oferta para 2 aviones Canadair que se pondrán a disposición inmediatamente de Grecia. Ou seja, portanto, quer Portugal, quer Itália, Chipre, Espanha, Bulgária ofereceram ajuda à Grécia. Significa que neste caso tudo aquilo que a Grécia pediu vai ser atendido. Efectivamente, añadiré también a la lista a Croacia, y la realidad, el hecho es que en estos momentos lo que tenemos en Grecia en el terreno son equipos humanos terrestres, 24 personas de Chipre. El resto de las ofertas siguen abiertas, corresponde a las autoridades griegas decidir si necesitan llamarlos para que vayan al país. Ainda assim, a Comissão, pronto, e aquilo só para explicarmos que, enfim, as ofertas neste momento são maiores do que os pedidos ou as necessidades gregas, mas ainda assim a Comissão Europeia o que diz e o que tem dito nos últimos tempos, principalmente depois do caso português, é que é preciso reforçar este sistema europeu de resposta em caso de catástrofe. O que é esta, com meios próprios, uma reserva de meios europeus ainda não aconteceu? Sí, efectivamente. Hemos tenido la fortuna, en este caso, en una situación muy difícil, de poder dar respuesta a las peticiones de ayuda que hemos tenido, ahora de Grecia, pero muy recientemente de Suecia, donde la ayuda ha sido masiva. Esto lo podemos comparar con la situación del año pasado, muy trágica, especialmente para Portugal, donde en muchas ocasiones pudimos dar ayuda, pero no en todas. ¿Por qué? Porque en esos momentos los estados que podían dar esos medios, por ejemplo los medios aéreos, que están limitados sobre todo al sur de Europa, no todos los países del norte tienen aviones para combatir incendios, no tenían los medios disponibles en ese momento. En el mes de octubre en Portugal vimos una limitación al mecanismo, es un mecanismo que funciona, es rápido, da una respuesta coordinada, pero tiene unos medios
limitados. ¿Qué queremos desde la Comisión Europea? Reforzar este mecanismo. Reforzar las capacidades de los Estados miembros, de Portugal, de España, de Grecia, de los países que lo necesiten, de que tengan mayores medios, de contribuir de alguna manera a financiar Mas por que ainda não avançou este reforço de meios? Como consecuencia de la experiencia en Portugal del año pasado, el comisario Stylianides, por petición del presidente Juncker, presentó esa propuesta que está ya sobre la mesa, se está discutiendo con los Estados miembros y son los Estados miembros y el Parlamento Europeo los que la deben aprobar. He dicho una parte importante sería reforzar la capacidad de los Estados miembros, pero también una parte muy importante sería crear capacidades europeas, tener medios europeos que podamos poner a disposición de los países cuando lo necesiten, cuando los medios que ellos tienen no sean suficientes para cubrir las crisis. Con lo cual, la experiencia que estamos viviendo hoy en día puede ser más o menos satisfactoria, estamos consiguiendo dar respuesta a las necesidades, pero vemos que desgraciadamente no siempre lo conseguimos y estamos todavía en pleno periodo de incêndios florestais em Europa. Muito obrigada. Portanto, aqui Carlos Martínez explicar-nos que, no caso do reforço de meios, esta proposta que a Comissão Europeia fez em novembro passado, também na sequência daquilo que aconteceu em Portugal, e por provar-se que, no caso português, nomeadamente em outubro, a resposta europeia não foi suficiente, ou seja, Portugal pediu meios aéreos que não foram rápidos a chegar, Itália e a França não tinham, por exemplo, foi o que aconteceu, meios disponíveis e por isso mesmo a Comissão avançou com esta proposta para que se crie uma reserva de meios europeus e que se reforce também os meios de vários países, mas esta é uma proposta, é um processo legislativo que ainda decorre e cabe agora aos Estados-membros, aos países, aos 28, também ao Parlamento Europeu, intensificarem as negociações para que rapidamente esta possa ser também uma realidade. Uma altura, Susana, que, como disseste, há já cerca de uma dezena de países a darem ajuda e a disponibilizarem ajuda à Grécia. António Louro é presidente do Fórum Florestal, está em direto ao telefone agora. A quem pergunto se é possível atribuir um fogo destas proporções na Grécia à falta de prevenção. Eu, obviamente, que penso que sim, porque se há coisa que caracteriza estes fogos, e nomeadamente existem muitos paralelismos com os problemas que Portugal enfrenta, são três condições basilares: altas temperaturas, que nós não conseguimos controlar, ventos fortes, que nós não conseguimos controlar, e forte carga de vegetação acumulada na paisagem. Esse é o único sítio onde nós podemos efetivamente intervir e nitidamente existia ali um excesso de combustível acumulado que até aí ninguém tinha dado atenção, mas que estes incêndios vêm demonstrar a sua alta perigosidade. Para além disso, acho que existe um recado muito claro para Portugal nestes incêndios. Nós, o ano passado, passámos por um processo similar, mas que atingiu o mundo rural, as zonas desertificadas e altamente florestadas. Quando olhamos para estas imagens da Grécia, elas são em tudo similares a muitas zonas periurbanas portuguesas. Uma alta urbanização acompanhada de vegetação extremamente desenvolvida. Fica um alerta para nós que existem zonas do nosso país que têm riscos potencialmente extremamente elevados de acontecerem uma situação como esta. O que está a dizer é que é altamente provável que isso possa acontecer. Exatamente, se olharmos com um pouco de atenção para o tipo de paisagem que aparecem em algumas das imagens que vemos, é em tudo similar a muitas áreas periurbanas portuguesas. E, portanto, fica para nós um grande alerta que estas zonas que até hoje nunca tinham tido nenhum problema muito grave com os incêndios, podem vir a ter. E de acordo com o que tem conhecimento, aquilo que temos estado a fazer ao longo do último ano está, fruto dos acontecimentos, muito mais vocacionado para os incêndios florestais rurais e não tanto para este tipo de malha, é isso? Exatamente, até porque os enquadramentos legais que muitas vezes se aplicam a estes locais urbanos não são os mesmos. E, portanto, não tem sido dada tanta atenção a estas zonas periurbanas densamente urbanizadas. A legislação que está pensada para o mundo rural, muita dela nem sequer se aplica nesses territórios, mas nitidamente fica aqui uma grande chamada de atenção para o risco de grandes áreas do nosso território, porque nós também temos
dias perfeitamente normais, com temperaturas de 30, 40 graus, de vento forte, e acontecendo a ignição de um incêndio, pode facilmente acontecer uma tragédia como esta. Muito obrigado, Sr. António Louro. Um aviso deixado aqui pelo Presidente do Fórum Florestal relativo ao perigo de incêndios nas malhas urbanas e nas zonas de transição entre as zonas florestais e urbanas. Um alerta, Joaquim Santos Silva, que presumo que subscreve. Sim, portanto, eu subscrevo que muitas das nossas áreas correm riscos semelhantes e, portanto, isso já foi amplamente referido ao longo da tarde, não é? Eu apenas, aquilo em que discordo com os meus colegas que têm falado, discordo ligeiramente, quer dizer, estas coisas não são a preto e branco, é o pôr-se sempre o enfoque na gestão dos combustíveis, porque há que reduzir os combustíveis e há que reduzir a carga de combustíveis. A verdade é que as florestas gregas são florestas em boa parte semi-naturais, não é? Tal como acontecem em muitas outras partes do mundo, e não é por estar lá o combustível que tem forçosamente que arder com a recorrência com que arde, por exemplo, a nossa floresta, que tem uma tremenda recorrência de fogo, não é? Esta ideia de que nós, gerindo os combustíveis e gerindo a paisagem de forma generalizada, vamos resolver o problema, eu não me parece que seja uma solução. Primeiro, porque não há recursos. Mas minimizamos, não resolvemos, mas podemos minimizar ou não? Nós podemos minimizar se localizarmos estrategicamente esses locais onde intervimos, e os locais estratégicos têm a ver com questões de proteção civil e questões relacionadas com a localização das estradas, a localização das casas. Agora, intervir generalizadamente na paisagem, pensar que vamos reduzir drasticamente a carga de combustíveis nas matas de Pinheiro de Alepo da Grécia ou no matagal mediterrâneo da Califórnia ou em florestas semelhantes que existem no sul de França, quer dizer, eu não parece isso realista, até porque não existem recursos para isso, nem isso é benéfico do ponto de vista de outros aspectos como a biodiversidade, a conservação do solo e muitas outras coisas, a prevenção da invasão de espécies exóticas, por exemplo. Estou aqui só a lembrar-me de alguns aspectos relevantes. E, portanto, quanto a mim, há que canalizar os recursos, aí sim, para áreas estratégicas, e as áreas estratégicas têm a ver com tentar impedir tragédias como a que está a acontecer agora na Grécia, e têm a ver com intervenções ao nível das zonas onde existem infraestruturas. E, portanto, aí sim há que intervir fortemente. Agora, de resto, um espaço florestal é um espaço florestal. E, portanto, enfim, se pensarmos numa floresta de produção em que nós temos uma gestão generalizada a toda a área, pois aí se calhar podemos intervir com mais intensidade, mas pensar que podemos generalizar este tipo de operações a áreas de vegetação natural parece-me irrealista e, para não dizer, contraproducente e com impactos negativos a vários níveis. O Joaquim usou a palavra recorrência. Gostaria de agarrar nela para esta fase final da conversa. Carlos, estes são ciclos que vão repetir-se? Vão-se repetir. O fogo, pegando nas palavras dos outros convidados, do António Louro e do Joaquim, vou terminar com elas, que é... Não termina ainda, porque ainda temos 10 minutos, por favor. Ainda temos. Dizer o quê? Que estes fenómenos vão se repetir, como mostra o histórico. Nós, em Portugal, tivemos incêndios com alguma dimensão em 2003, 2005, agora 2016, 2017, e no próximo ciclo será, se calhar, daqui nos próximos 8, 10 anos, voltaremos a ter. Logo, é tão certo como nós estamos aqui que o fogo voltará. Nós não conseguimos mudar isso. Não conseguimos mudar a meteorologia, como disse o António Louro, não conseguimos mudar a topografia, mas há coisas que nós conseguimos mudar. Os combustíveis,
com as nuances que o professor Joaquim disse muito bem, com essas nuances nós conseguimos mudar e intervir no território e mudar o combustível. E existe outra questão que é fundamental, nós também conseguimos mudar, que é os comportamentos e as ignições. Se nós conseguirmos reduzir o número de ignições, se nós conseguirmos reduzir o fator que despoleta os incêndios, logo temos metade do problema resolvido. Com a criação de sistemas de compartimentação florestal, de gestão florestal, de zonas de oportunidade, teremos a outra parte do problema resolvido. Porque ciclos de calor e de frio e de verões vão existir sempre e a topografia está aí. A topografia é um grande aliado do fogo logo para os transformar em incêndios, não é? Temos que ter sempre essa noção que aquilo que conseguimos mudar, temos que trabalhar para mudar. Joaquim Santos Silva, recorrente, foi a expressão por si utilizada ainda há pouco. Sim. Pois há vários aspectos que têm a ver com a recorrência e o Carlos frisou e muito bem a questão das ignições que tem estado um bocadinho, enfim, afastada deste debate, mas que, quanto a mim, é fundamental. Quer dizer, sem ignições não há fogo. Agora, as ignições num regime de fogo natural seriam seguramente muito inferiores àquelas que existem hoje em dia, mas a existência de atividades humanas e de pessoas é um fator que faz aumentar muito, multiplicar muito esse número de ignições. No caso do nosso país, e portanto, enfim, aqui as estatísticas mostram que Portugal tem um número de ignições, só para dar um exemplo aqui com os nossos vizinhos espanhóis, 6 vezes superior, tendo em conta por cada 1000 habitantes relativamente aqui à Espanha. Isso quer dizer que existe muito trabalho a fazer nesta área, precisamente para tentar diminuir essa recorrência. Enfim, nós temos raízes culturais e temos hábitos que privilegiam o uso do fogo com alguma ligeireza, digamos assim, mas eu penso que é uma área em que há que fazer um trabalho grande junto das populações e onde, diga-se passagem, que os órgãos de comunicação podem ter um papel muito relevante e que até agora não têm tido, não é? Portanto, eu, por mim, pela parte que me toca, gostaria muito de ver os órgãos de comunicação social muito mais do lado da componente enfim, construtiva e positiva deste problema, no sentido de tentar educar as populações, e menos do lado que é mais perverso e é mais subversivo desta problemática, que é apontar sempre o dedo aos criminosos e fazer reportagens sensacionalistas, como alguns órgãos de comunicação têm feito sair, no sentido de apontar o dedo a supostos criminosos, que depois têm como resultado de responsabilizar o cidadão comum e fazer com que as pessoas tenham sempre a tendência de tirar a culpa para o lado e não assumirem as suas próprias responsabilidades. Seguramente, sem nunca negligenciarmos o que são as responsabilidades também políticas. Joaquim Santos Silva, muito obrigado. Agradeço também ao Carlos Trindade, que ao longo destas 2 horas estiveram aqui a ajudar-nos imenso a refletir sobre o que está a passar-se na Grécia e aquilo que podemos aprender com a situação, pese embora de catástrofe. Fecho com o último balanço avançado pelas autoridades de Atenas, que dá conta de 74 mortos, já também cerca de 100 de desaparecidos, 187 feridos, 11 deles em estado grave. Boa tarde.